Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, né? A terceira carta de Jesus, a igreja de Pérgamo. E eu quero trabalhar nesta noite sobre o tema, o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. O perigo da igreja misturar-se com o mundo. Se você puder estar de pé, nós vamos ler nessa noite a palavra do Senhor. Capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Livro da Revelação, Apocalipse. Quantos encontraram? Pode dizer amém. Amém. Os irmãos aí atrás, está dando para ouvir? Beleza? Amém? Diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco de uma maneira poderosa através da Sua palavra. Pai, neste culto de ensinamento, Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Portanto, eu sei que o Senhor irá nos ensinar através da Tua palavra. Portanto, fale não somente a mim, como o Senhor tem falado neste dia, mas também a Tua igreja que veio a este lugar ouvir a voz do Senhor. É a oração que faço em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, Igreja de Jesus, nós estamos nesta noite dando continuidade aos estudos que estamos tendo durante todas as terças-feiras. E o objetivo nosso, querendo Deus, permitindo Ele, a cada culto de terça-feira falarmos um pouco sobre um trecho do livro do Apocalipse. Não sei quanto tempo nós concluiremos, mas o fato é que enquanto Jesus não vier, nós temos tempo para aprendermos a palavra do Senhor. Então nós vamos, a cada terça-feira, conversando sobre um tema dentro dessa proposta que o Senhor tem colocado no nosso coração. Já falamos sobre a igreja de Éfeso. Na semana passada nós falamos sobre
Esmirna. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus, também escrevendo a carta à igreja de Pérgamo, nós vamos perceber que, ao lermos esses versículos, do 12 até o 17, esses 5 versículos, nós vamos perceber um brado de Jesus para a igreja de hoje. Portanto, este ensinamento, esta carta, ela também é um tanto quanto atual para as nossas vidas. Na verdade, é um grito do Senhor Jesus a nós como igreja. Essa carta à igreja de Pérgamo é também uma carta para mim, mas também uma carta para você, uma carta de Deus para nós. O que vemos aqui é uma igreja que estava correndo um perigo de misturar-se com o mundo, uma igreja que estava correndo grande perigo e que estava entre a linha divisória entre a verdade e a mentira, a palavra de Deus e a heresia. Portanto, a igreja de Pérgamo estava vivendo um momento de que, se o Senhor não se direcionasse a ela, haveria uma grande probabilidade de o mundanismo tomar de assalto aquela igreja. E o Senhor Jesus, que cuida da igreja, Ele está enviando uma carta para aquela igreja, alertando ela dos perigos que estavam ali. A palavra Pérgamo, ela, dentro de um dos seus significados mais preponderante, significa casado. Portanto, a palavra é profética. A igreja de Jesus precisa lembrar que ela está casada ou comprometida com Cristo. Nós, como igreja, precisamos a cada dia nos lembrar de que há um compromisso da igreja. Ela está comprometida para um grande casamento, e o noivo é Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e precisa apresentar-se como uma esposa santa, pura e incontaminada, porque o mestre ou o noivo é puro, é santo, e nele nunca houve culpa alguma. O Apocalipse vai nos revelar, a partir desta carta à igreja de Pérgamo, nós vamos perceber claramente que o inimigo, ele está tentando adentrar aquela igreja para que esta igreja se torne uma igreja contaminada pelas heresias, pelas falsas doutrinas e, consequentemente, perder o elo de compromisso com o Senhor. Neste sentido, o ponto central desta carta à igreja de Pérgamo é de que Jesus quer alertar a igreja sobre o risco de um perigo da igreja misturar-se com o mundo e com o engano doutrinário e com a imoralidade. Portanto, o Senhor faz um diagnóstico da igreja
revelando possíveis sintomas. Jesus Cristo, ele vê uma igreja que ela está instalada no meio do acampamento de Satanás, é o que o texto nos diz, que a igreja ela estava aonde habitava, onde estava o trono de Satanás. Portanto, o Senhor está mostrando para a igreja que Ele conhece as obras daquela igreja e Ele sabe que a igreja está no meio do acampamento de Satanás. Nós somos sabedores de que o mundo jaz no maligno. A igreja está num campo minado de guerra. E a igreja, ela é alvo de várias investidas de Satanás de todos os lados. Mas o Senhor Jesus é aquele que guarda a sua igreja. É aquele que está no controle da sua igreja. Pérgamo, uma cidade de um passado glorioso, historicamente falando, um importante centro cultural, por causa da biblioteca que tinha naquela cidade. A segunda maior biblioteca do mundo, continha aproximadamente 200 mil pergaminhos naquela cidade. Uma cidade, de fato, que se tornou um centro cultural e também uma cidade que estava se destacando, ou era destacada, também pelo centro do paganismo religioso, ou um grande cenário de idolatria. Em Pérgamo ficava um grande panteão de deuses. Havia vários altares a deuses, deuses como Esculápio, deuses como Zeus, deuses de todas as maneiras, conhecidos como deuses salvadores, deuses da cura. Portanto, aquela cidade tinha no mínimo 200 santuários. Ou seja, de fato era um palanque. De fato, aquela cidade era no mínimo uma cidade totalmente idólatra. Mas, como se não bastasse isso, era uma cidade que se prostrava diariamente, não só prestando culto a essas divindades, mas também prestando culto ao imperador. Portanto, a Bíblia, o Senhor Jesus, melhor dito, ele olha para aquela situação e ele diz para a igreja de Pérgamo: o trono de Satanás está aí. É uma referência, uma idolatria deliberada. De fato, Satanás era quem era glorificado naquela cidade. E a igreja estava ali, nesse campo minado de guerra espiritual. Portanto, naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas ele tinha colocado seu trono naquela cidade. De fato, Satanás era venerado naquela cidade por meio da idolatria, dos pecados de imoralidade. E o Senhor Jesus está preocupado com aquela igreja. Ele olha para a igreja, ele diz: eu vejo as tuas obras. Ele olha para a igreja e ele vê que naquela igreja existem pessoas que são capazes de ir e de enfrentar até a morte por causa de Jesus. Cristo conhece a lealdade daqueles que são seus, que mesmo neste mundo hostil, mesmo neste mundo tomado pela idolatria, o Senhor sabe que há uma igreja dentro da igreja que não se rende. O Senhor Jesus sabe que dentro da igreja há uma igreja que não se rende.
Portanto, nós somos sabedores de que o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor vê uma igreja que, no meio desta dificuldade, ainda tinha crentes ali que não estavam dispostos a negociar a sua fé. Mas também Cristo vê dentro da igreja uma igreja que está começando a negociar a verdade. Porque Satanás mudou a estratégia. Quando ele percebe que a perseguição não é suficiente para parar a igreja de Jesus, ele apresenta um novo modelo. E o modelo dele agora é de usar a sedução, de apresentar propostas novas, pratos bonitos e recheados, atrativos, para que a igreja se sinta enamorada das propostas que ele está fazendo, com um grande engano. Mas ainda assim, na igreja de Pérgamo, havia crentes que permaneciam fiéis, resistentes às propostas e se desviando daquilo que o inimigo estava colocando diante dos seus olhos. E é interessante percebermos claramente que dentro desse parâmetro, dentro desta situação em que a igreja de Pérgamo está, a igreja está na cidade onde Satanás habita, colocou o seu trono. Ali tem pessoas que não negociaram a sua fé, não negaram a sua fé, como Antipas, um grande obreiro da igreja, fiel testemunha do Senhor, que a tradição vai nos contar que o perseguiram por causa de não ceder às pressões e às propostas de Satanás. Como salário da sua não conformidade com o sistema mundano, construíram um grande bezerro de bronze e atearam fogo nele. E a história diz que quando aquele bezerro estava vermelho de fogo, pela temperatura, eles colocaram Antipas para morrer cozido dentro daquele bezerro. E isso me faz glorificar o nome do Senhor, porque existem pessoas, existem uma igreja, eu volto a repetir, dentro da igreja, que estão dispostas, se necessário for, perder a sua vida por Jesus. Isso nos faz refletir sobre a nossa condição como cristãos. Isso nesta noite nos faz refletir até onde estamos dispostos a ir por Jesus Cristo. Isso nos faz refletir até onde eu estou disposto a ir por amor do Evangelho. Temos vivido momentos, e permita-me dizer nesta noite, neste culto de ensinamento, de uma geração de cristãos fracos espiritualmente. Ao passo que basta uma simples e pequena luta, que estão dizendo: eu vou abandonar Jesus, eu não vou dar mais continuidade. Quando na verdade nós estamos cheios de exemplos de homens de Deus que estavam dispostos a morrer por causa do Evangelho e por causa de Jesus Cristo. Precisamos rever os nossos conceitos a despeito do cristianismo e do Evangelho que temos vivido. Precisamos entender aonde nós nos enquadramos e nos encaixamos aqui esta noite.
Eu preciso que você caminhe comigo nesta noite, neste sermão expositivo, a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. E a pergunta que faço é: até onde você está disposto a ir por causa do Evangelho? Eu vou perguntar de forma diferente: até onde você está disposto a ir para guardar a tua salvação? Eu vou perguntar de novo: até onde você está disposto a ir para garantir a sua entrada nos céus pelas portas? Responda para você mesmo e para Deus aí. Será que basta apenas uma circunstância, uma situação? Será que basta apenas uma perca? Será que basta apenas uma situação que você considera demais, o suficiente para interferir no seu relacionamento com Deus? Se assim for, precisamos refletir sobre a nossa condição como cristãos, ou como aqueles que dizem servir a Deus. Se qualquer coisa lhe rouba o foco, se qualquer coisa lhe tira do direcionamento de Deus para a tua vida, se qualquer circunstância lhe rouba a certeza da tua salvação e lhe faz olhar para trás e desejar de novo os pepinos e cebolas do Egito, você precisa rever o teu conceito sobre a tua salvação e que tipo de cristão é você. Aleluia. Cristo, ele vê as nossas obras. Cristo, ele é especialista em diagnosticar que tipo de cristão somos nós. E se tem alguma coisa que pode lhe julgar aqui esta noite, não sou eu esta pessoa. Se tem alguém que pode lhe julgar, não sou eu esta noite, mas a palavra de Deus que lhe julgará esta noite. Se tem alguma coisa que vai falar, ou alguém que vai falar contigo, será o Espírito Santo de Deus que irá falar com você aqui esta noite. Cristo, ele te vê nesta noite. Cristo vê uma igreja que está cedendo às pressões. Aleluia. Cristo vê uma igreja que não tem condição de sofrer perseguições. Cristo, ele olha do céu para a terra e ele está vendo que a igreja pós-moderna não tem condição de sofrer perseguições. Está disposto a ser amarrado em rabo de cavalo, como foi os apóstolos, e arrastado pelas ruas de Jerusalém? Está disposto a morrer pela causa de Cristo? Ao passo que Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Até onde estamos dispostos a ir? Ou se estamos cedendo às pressões do mundo? Cristo vê uma igreja que está cedendo às pressões. Cristo vê uma igreja que, por causa das infiltrações, das armadilhas de Satanás, por causa de propostas idólatras, por causa da prostituição, da imoralidade, ela está cedendo às pressões. Aleluia. Mas o Deus que é santo, ele se encherá de ira contra aqueles que se tornarem fracos e vulneráveis. Eu quero lhe dizer nesta noite, esse Deus que é misericórdia, ele também é fogo consumidor. Aleluia. Cristo vê uma igreja cedendo às pressões, e ele diz assim: eu tenho umas poucas coisas contra esta igreja, que está cedendo às pressões.
Tem gente aí que está disposto, tem crente que está disposto a morrer pela causa do Evangelho. Mas tem gente aí que está cedendo às pressões do inimigo. Tem gente que está cedendo às pressões. Tem gente que está cedendo às propostas do inimigo. E eu tenho contra ti alguma coisa. Deus está lhe dizendo nesta noite: não ceda às pressões das batalhas espirituais das quais nós enfrentamos todos os dias. O Senhor quer que você permaneça firme, inabalável, na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor diz à igreja: o que é que eu tenho contra vocês não é nada mais, nada menos. Há alguns aí na igreja que estão seguindo a doutrina de Balaão. Versículo 14. Há alguns aí que estão seguindo a doutrina de Balaão, a qual ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo? Tem alguém aí, alguns aí, que estão andando de mãos dadas com a doutrina de Balaão. Aleluia. E qual era a doutrina de Balaão? Quem foi Balaão? Um homem tão notado na história de Israel, que ele chegou a ser citado, não só aqui nesse texto em apreço, também no livro de Judas, acompanhado de Coré e Caim. 3 homens que fizeram algo que Deus abominou terrivelmente. Balaão, ele ensinou Balaque, o inimigo de Israel, a colocar pedra de tropeço, a ensinar o povo o caminho da idolatria, para pecarem contra Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no livro de Números que Balaão recebe a visita de um dos emissários de Balaque, porque Balaque ouviu dizer que aonde o povo de Deus passava, Deus os abençoava e a terra era deles. E quando ele percebe, ele olha da sua terra, ele recebe a notícia de que o povo de Israel está chegando perto da sua província, ele preocupa, ele diz: daqui a pouco esse povo vai também tomar a minha terra, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai procurar no arraial de Israel alguém que possa se vender. Alguém que possa se vender. Ele vai mandar um emissário, ele vai mandar um espia para saber aonde é alguém que se vende. Não se iluda. Satanás tem os seus emissários. Balaque é um tipo de Satanás aqui no texto, na Bíblia. Ele tem os seus emissários para saber aonde tem alguém que está querendo se vender, ou que há uma probabilidade de barganha e de negociação. Aleluia. Ele dá uma olhada no diagonal para Moisés, ele diz: esse aí é fogo puro, não vai se vender. Arão e diz: esse também não. Olhou para Miriam, mas Miriam sapateando no fogo com o pandeiro na mão, ele diz: ela também não se vende. Aleluia. Mas tinha um profeta que estava disposto a negociar.
os seus dons espirituais. O nome dele? Balaão. O texto diz que Balaque manda o seu emissário com uma mochila de ouro. Olha, eu tenho sabido que aonde o seu povo passa, eles tomam a terra. Mas se você me ensinar qual é o caminho para que esse povo seja destruído, eu vou encher a sua casa de ouro. Balaque está parecendo alguns crentes dos dias. Um olho em Deus e o outro na mochila de ouro. Alguns crentes da era atual, olho em Deus e o outro nas coisas materiais. E para dizer mais, a mochila de ouro foi colocado diante dos olhos de Balaão. O coração dele acelerou. Nunca viu tanto ouro. E o diabo sabe exatamente o que lhe atrai. O diabo sabe exatamente o que lhe chama a atenção. Ele vai colocar diante de você. Aleluia. 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 A Bíblia diz que Balaque, ou melhor dito, Balaão, ele inclinou o seu coração a negociar o seu ministério, a sua chamada. Características de pessoas como Balaão, pessoas que têm um olhar para o mal, para a malícia, um espírito orgulhoso, altivo, egoísta, uma alma sensual voltada para a imoralidade. Qual é o caminho de Balaão? Profeta de aluguel. Pessoas que estão dispostas a negociar a sua chamada, negociar o seu dom, negociar aquilo que Deus tem colocado nas mãos. Por causa de prazeres materiais e momentâneos. Balaque negociou o dom que Deus lhe deu. O dom e a graça de ser do terceiro profeta depois de Moisés. Ele negocia a sua chamada, ele se vende. Ele é o profeta de aluguel, ele é o profeta da conveniência, ele é o profeta que só prega se der oferta, ele é o cantor que só canta se der oferta. Ele é o irmão que só faz se de alguma maneira ele for visto e for acionado. Eu vou lhe dizer, não negocia os princípios que Deus tem lhe dado. Não negocia o dom que Deus te deu. Aleluia. 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 A Bíblia diz que quando o emissário de Balaque chega, está a partir de Números, capítulo 22, se você quiser acompanhar. A Bíblia diz que quando os emissários de Balaque chegam e mostram a mochila de ouro, ele simplesmente desespera. Ele se desespera pela mochila de ouro. Ele nunca tinha visto tanto ouro como aquela situação, igual ele estava vendo naquele momento. Ele diz assim: está fácil. Para levar a mochila de ouro, você precisa só fazer uma coisa.
amaldiçoa esse povo. Fala mal deles. Abre a boca para amaldiçoar o povo. Aleluia. Aleluia. Amaldiçoa o povo. Amaldiçoa. Quando o homem chega com a mochila de ouro, ele recebe o homem. Ele diz, passe aqui esta noite. O coração dele se inclinou para o ouro. O coração dele se inclinou para o dinheiro. Eu vou contextualizar. O coração dele se inclinou para a proposta carnal e material de subir de nível financeiramente. E como temos vivido situações semelhantes a essas, de pessoas negociando a sua fé, pessoas negociando a sua chamada, por momentos pequenos de prazeres, por possibilidades de se tornarem alguém. E neste afago de querer ser, de querer ter, vende a alma, vende os irmãos, vende pai, vende mãe, vende pastor, vende o líder, fala mentira, fala tudo para poder ser aquilo que tanto deseja. Não se importa de que a maioria pode padecer pelo seu mau comportamento. Balaque egoísta, ele estava preocupado com a mochila de ouro, sua casa, para a sua família, estava pouco preocupado com os filhos de Israel, que era maior número. Características de crentes como Balaão e de que a igreja de Pérgamo estava passando por este momento de algumas pessoas com este comportamento de crentes egoístas que só pensam no seu bem-estar e esquece que é uma multidão de que precisa dele. Aleluia, aleluia. Aleluia. E ele recebe os homens e diz, fica aqui esta noite. Eu vou consultar a Deus. Pode, irmãos, consultar a Deus para amaldiçoar Deus. Até que ponto alguém chega quando ele perde a visão de reino? Está todo errado e está achando que vai ser errado. Está todo errado no caminho da impiedade e que vai atrair a bênção de Deus. Quem é que te enganou desse jeito, hein? Aí Deus vem a ele. Abre a tua Bíblia comigo. Aí Deus vem a ele. No versículo 9. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Será que Deus não sabia quem era? Quem são esses homens que você colocou dentro da sua casa? De onde eles estão? E a pergunta de Deus para nós é, quem são estas pessoas que você está se aliançando? Quem são esses que estão lhe fazendo proposta e que você está dizendo, vem? Quem são esses que você está de mão dada com eles todo dia? E Deus está dizendo, quem são esses? Porque não é dos meus. Ah, mandai. Aleluia. Balaão vai responder. Ele disse, Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-nos, porventura poderei eu pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito és.
Irmãos, não sei se vocês... Olha a capacidade de Balaão. Ele olha e diz assim: ó Deus, eles vieram aqui, foi Balaque, filho de Zipó, que mandou eles aqui, e eles estão querendo que eu não amaldiçoo o povo de Israel. Subirei eu com eles? O que o Senhor me diz? Acho que uma coisa dessa. O profeta de Israel perguntando para Deus se ele podia ir com aqueles emissários para Deus. Aqueles homens foram embora ainda pela manhã, mas a semente ficou lançada no coração de Balaão, pelo que Balaque ainda enviou de novo outros príncipes mais honrados com uma bolsa de dinheiro maior. Ele foi mandando ainda príncipes maiores para aumentar a proposta. Olhe para mim aqui, deixa eu lhe dizer algo. Satanás, ele não desiste para tentar roubar o coração de alguém. Se a primeira demanda não lhe chamar a atenção, ou se lhe chamar a atenção e ainda assim o temor do Senhor brotar no teu coração, ao passo que você consultou a Deus, dos teus ouvidos ainda ouviu a voz de Deus, e você disse: não, eu não vou, Deus me deu um sinal, eu não vou. Ele ainda voltará para você pela segunda, pela terceira, com uma proposta melhor e maior, pelo menos aparentemente, para tentar te fisgar. Não se engane. Aleluia. O texto diz que o coração de Balaão, deixa eu andar aqui, ó, para passar. Começou a importunar Deus de tal maneira, Deus já tinha falado que não era para ir, e ele ficou insistindo com Deus se era para ir, se não era. É igual alguns crentes que a gente conhece, ele já está careca de saber o que a Bíblia diz sobre certo e errado, e ainda tem a cara de pau, perdoe-me o expressão, palavra de às vezes procurar o pastor e dizer: será que eu posso? Será que é pecado? O que o senhor acha? Eu vou lhe dizer: tu não conhece a Bíblia não? Tu não lê a Bíblia não? Deixa eu lhe dizer, consulte a Deus, que Ele vai lhe dizer se é e se não é. Sabe o que eu vejo aqui? É uma tentativa de atribuir ao pastor, ao líder, a responsabilidade que é dele. Aleluia. Deus olhou para ele e disse assim: quer saber de uma coisa? Vai! Aí alguém diz: mas Deus falou que não era para ir, agora Deus falou que é para ir? Como é que é isso? É porque quando alguém está tão inclinado a fazer não, Deus disse: vai. Vai que daqui a pouquinho eu te pego na esquina. Daqui a pouquinho eu vou lhe me apresentar a você. A Bíblia diz que ele amarrou a jumenta, montou na jumenta. A outra verdade. Qual é o caminho dele? O caminho da rebeldia. E que é a rebeldia, pastor? Onde que está a rebeldia? Deus disse primeiro: não vai. Ele insiste. Até então vai. Aí ele diz assim: tudo que eu queria ouvir, agora eu vou. Mesmo que Deus já tinha dito que não era para ir. Tanto é verdade que Deus não está de comum acordo com isso. No versículo de número 22 do capítulo 22, a ira de Deus se acendeu contra ele. E o texto diz assim: o anjo do Senhor. Aí
expressão aqui, anjo do Senhor, é uma teofania. Pastor, o que é isso? É a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus, numa forma teofânica, se colocou no caminho de Balaão por adversário dele. Cuidado com a rebeldia que você pode encontrar com Jesus no caminho aí. Cuidado com a rebeldia que você pode dar de cara com Jesus no caminho. O texto diz que o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e os dois de seu moço iam com ele. Além de ir, ainda levou mais alguém com ele, porque é sempre assim. Quem trilha o caminho da rebeldia, ele não anda sozinho, ele sempre tem alguém que lhe apoia. Ele sempre tem alguém para apoiá-lo. Ele sempre tem alguém para dizer: você está certo. Ele sempre tem alguém para dizer: eu estou contigo. Ele sempre tem alguém para dizer: realmente você tem razão. Aleluia. Só que o profeta já havia perdido a visão de Deus. Quando o anjo do Senhor se coloca no caminho por adversário, a Bíblia diz que a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Aleluia. Pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor colocou outra vez numa vereda, havendo uma parede de uma banda de outra. Vendo, pois, a jumenta que o anjo do Senhor apertou-se contra ela, apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tomou a espancá-la. Olhe para cá que eu preciso lhe dar uma palavra de Deus. Quem perde a visão de Deus, ele caminha para a morte, mas não vê que Deus se colocou por adversário diante dele. A jumenta vê o anjo do Senhor com a espada na mão, mas o profeta não vê. Pastor, não estou entendendo aonde o senhor quer chegar com isso. Aquele teu amigo de escola que não tem nada de Deus, ele diz assim: não faz isso não. Brinca com Deus não. Aquele teu vizinho que você nem tenta coisa com Deus, nada, nem é crente. Fala assim, ó, esse negócio de o dia que eu for ser crente, eu vou ser de verdade. Brinca com Deus não. É a jumenta conversando com vocês, dando sinal. Jumenta é sinônimo de quem é ignorante, de quem não tem conhecimento, de quem é Deus. É a jumenta que está dando sinal, porque o Senhor está à frente. Quantas vezes a gente não já ouviu testemunhos de alguém que nos diz: olha, que alguém falou comigo, você é crente de verdade, se for para ser crente igual a você, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Sabe o que é isso? É a jumenta dizendo para você: toma posicionamento, seja uma coisa ou outra. Aleluia. Ele não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta vê. A jumenta vê o anjo do Senhor com uma espada na mão de juízo. Aleluia. A jumenta sai do caminho, entra numa vereda, aperta o pé de Balaão junto à parede e ele começa a bater na jumenta. O anjo do Senhor passou um pouco adiante, se colocou num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar. Já percebeu que tem hora que Deus só vai fechando o cerco? Só vai fechando. Sabe por que as coisas não estão dando certo? É Deus fechando o cerco.
para ver se você entende que é Ele que está falando com você. Chamando a sua atenção. Ei, sou eu. O texto diz que Balaão não entendeu, ele tornou a espancar a jumenta. E a Bíblia diz que o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espanques por 3 vezes? Aí Balaão está conversando com a jumenta, ele nem está percebendo, já perdeu tanto a visão, já perdeu tanto a sensibilidade, que ele nem percebe que a jumenta está conversando com ele. E ele diz à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Deus está usando as pessoas para falar com ele, dizendo: cuidado, sai desse caminho, volta. Deus está usando a jumenta para dizer: olha, não vai por esse caminho não. Está usando o pai, está usando a mãe, está usando o amigo, está usando o colega, está usando o professor, está usando o patrão, está usando gente para falar com você. Não esse caminho. Aí você está dizendo assim: olha, para de zombar, não tem nada a ver com a minha vida. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Ah, se eu pudesse. Se eu pudesse, eu saía desse emprego. Se eu pudesse, eu mandava para lá. Se eu pudesse. Ah, se eu tivesse poder. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora, jumenta. Aleluia. A jumenta está dizendo para ele assim: olha, tem quanto tempo que você me tem? Tem quanto tempo que você me conhece? Alguma vez eu fiz isso com você? Alguma vez eu interferi na sua vida? Alguma vez eu quis dar conselho para você? Mas esse caminho que você está tomando não está legal. É caminho de morte. E a minha Bíblia diz que um homem repreendido por várias vezes endurece a cerviz. Ele será quebrantado de uma vez, sem que haja cura. Olhe para cá, eu preciso lhe dizer esta palavra esta noite. Você que está todo dia na igreja, você que está terça, está quinta, está domingo, está na escola dominical, todo dia você está ouvindo a palavra de Deus e não muda de posicionamento e não muda a sua vida. A minha Bíblia diz que um homem, quando ele é repreendido por várias vezes e endurece, ou seja, não muda de vida, vai chegar um momento que ele vai ser quebrantado de uma vez e não haverá mais cura para ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Porventura não sou eu a tua jumenta que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor no meio do caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, falou com ele assim: agora você vai, viu? Continua. Só que agora você vai falar o que eu colocar na tua boca. Aleluia. Quando ele chega lá, Balaque sobe com ele numa montanha, ele faz um altar. Na hora que ele vai abrir a boca para amaldiçoar Israel, saiu da boca dele assim: contra Jacó não há encantamento. Aleluia. Contra Jacó não há encantamento. Aleluia, aleluia. 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 Pela segunda vez ele sobe no outro altar. Balaque diz: não é isso que eu estou te pedindo para fazer. Eu te trouxe aqui, foi para amaldiçoar. Não, mas a minha língua mudou. Não é a língua que mudou, é Deus que está mudando a circunstância. Porque aqueles que querem te amaldiçoar, Deus vai transformar a maldição em bênção. Aleluia. Aleluia. Quando ele sobe na segunda montanha, que ele vai proferir. Aleluia. A Bíblia diz que ele abre a boca e agora sai diferente.
Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Porventura falaria ele, não confirmaria? Aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, a sua família. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Deixa eu correr que a hora passa. Doutrina de Balaão. Não achando bom. Depois de liberar 3 palavras de bênção, mas destinado a fazer o mal, a pregar a mochila de ouro, ele diz assim: olha, Balaque, eu vou embora. Para levar a mochila de ouro eu vou te falar. Mesmo, olha para cá, irmãos, mesmo depois de Deus colocar no caminho de Balaão por inimigo, depois de Deus mudar a palavra da boca dele, em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoou. Na hora que ele está indo embora, ele passa a mão na mochila de ouro e fala assim com Balaque: sabe como que você vai ganhar a batalha dos filhos de Israel? Pega um monte de donzelas bonitinhas, e quando eles saírem para a guerra, solta as mulheres na frente. Põe as mulheres bonitas na frente. O homem está na guerra há muitos dias sem mulher. E eles vão prostituir. E quando eles se prostituírem, a presença de Deus vai sair do meio do poço. Passou a mão na mochila e foi embora. E entregou o segredo. Meu Deus. Sabe qual é o prêmio de Balaão? O mesmo prêmio dos filhos de Israel. Assim como os filhos de Israel morreram naquele dia, Balaque não poupou Balaão. Da mesma proporção que ele vendeu os seus irmãos, Balaque o matou e ele não viveu para usufruir da mochila de ouro. Sabe qual é o prêmio do rebelde? A morte. Porque de Deus ninguém se zomba. Aleluia. Doutrina de Balaão. Alguém que se vende. Alguém que negocia a chamada deliberadamente, claramente, para prejudicar o povo de Deus por causa de interesses próprios. Mas o Senhor está vendo uma igreja que continua a baixar o seu nível moral e espiritual. E como se não bastasse, naquela igreja, aqueles que estavam seguindo a doutrina de Balaão, ali também tinha aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Olha para cá que eu estou quase caminhando para terminar. Diga comigo, doutrina de Balaão. Doutrina dos nicolaítas. Característica da doutrina de Balaão: perverter o caminho dos fiéis e se vender. Doutrina dos nicolaítas. Igreja de Éfeso. Lembra da primeira carta que eu falei que lá tinha alguns, que o Senhor tinha alguma coisa contra a igreja de Éfeso, e a única coisa que ele tinha contra a igreja de Éfeso, que tinha algumas pessoas fazendo aquilo que os nicolaítas faziam, as obras dos nicolaítas. Agora olhe para cá. Deixa eu lhe dizer algo. Aquilo que era obras na igreja de Éfeso já tinha virado doutrina na igreja de Pérgamo. Pastor, não entendi, explica para mim melhor. Aquilo que alguém praticava lá só por rebeldia, agora já era ensinado no púlpito da igreja como doutrina. Pastor, me explica melhor então o que o senhor quer dizer.
Uma obra ou uma má obra, quando não é cortada na raiz, ela deixa de ser obra para tornar doutrina, para tornar ensinamento. Uma heresia, quando não é cortada na raiz, ela vira ensinamento nos púlpitos da igreja. Sabe qual era a doutrina de Balaão? Só para terminar. É o que a gente conhece como não tem nada a ver. Cristo vê uma igreja baixando o nível moral. Na igreja de Éfeso, que era obra, virou doutrina na igreja de Pérgamo. O mal sempre se alastra em escala crescente. Um abismo chama outro abismo. Aleluia. Sabe o que eles estavam dizendo lá na igreja de Pérgamo? Nós estamos vivendo a liberdade da graça. Nós estamos livres em Cristo. Liberdade da graça. Quem disse que a liberdade da graça é salvo-conduto para alguém pecar? Abra comigo Romanos capítulo de número 6, terminando. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo Romanos 6. Olha o que diz o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? O que a doutrina... Você veio lá do mundão? E lá vocês namoravam e mantinham uma vida sexual ativa? Pode continuar, não tem problema não. Continua. Se fosse hoje, doutrina dos Nicolaitas, você tem 3 ceias que você não toma? Não é por nada não. Não, mas não tem problema não, você pode cantar assim mesmo. Não tem problema não? Aí eu pergunto, não estou apto para tomar ceia, eu estou apto para cantar? Se eu não estou apto para tomar ceia, eu estou apto para tocar bateria? Se eu não estou apto para tomar ceia, eu estou apto para tocar teclado? Se eu não estou apto para tomar ceia, eu estou apto para ensinar? Se eu não estou apto para tomar ceia, eu não estou apto para nada. Quem disse? Se fosse hoje, a doutrina dos Nicolaitas era mais ou menos assim. Tem problema ficar? Tem não, pode ficar. Vai ficando, que Jesus voltar, você fica por aí. Liberdade da graça não é livre para viver sem freios, sem imposição e sem regras. Tem muita gente que quer viver a vida sem regra, sem imposições, sem freios, quer fazer o que ele acha que ele tem que fazer, e com o argumento de que ninguém tem nada a ver com a vida dele. E eu vou lhe dizer, se você faz parte do corpo de Cristo, tem alguém que tem a ver com a sua vida, sim. Não dá para transformar a graça em licença para a imoralidade, para a liberdade e licenciosidade. Os Nicolaitas ensinavam que os crentes não precisavam ser diferentes. Você pode se colocar de pé, para terminar? Sabe o que essa doutrina, sabe o que era ensinado no púlpito da igreja de Pérgamo por alguns? Quando recebi a oportunidade, pastor, 2 carros. Oportunidade, ou quando alguém procurava ele para acompanhar ele, se olha,
Eu estou nessa condição. O que você acha? Não tem problema não. Jesus perdoa. Confessa o seu pecado para Jesus. Quando alguém procurava alguns dos obreiros que ensinavam, ou alguém que estava ali que se considerava doutor, perguntava para ele: olha, eu traí a minha esposa, o que eu vou fazer? Eu devo contar para ela? Ou eu confesso o meu pecado só para Deus? Aí o discípulo de Nicolau dizia assim: conta para sua esposa não, confessa para Deus que está tudo perdoado. Como não confessar para a esposa? Quem foi o alvo que foi ofendido? É uma tentativa de se esquivar das responsabilidades do pecado. Eu vou lhe dizer, o pecado é diabólico e a sua fonte é diabo! O pecado é diabólico e a sua fonte é o diabo. Aleluia. Eu não sei se você conhece algumas pessoas que têm essa forma de pensar, mas eu quero lhe dizer, é a doutrina dos nicolaítas dos dias atuais. Venha como está e permaneça do jeito que você está. E aí eu vou concluir, vamos ver o que vai dar no dia do arrebatamento. Você não precisa ser diferente. É uma doutrina que contraria a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz o seguinte, olha para mim aqui, eu preciso terminar isso aqui. A Bíblia diz o seguinte: outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Como essa história de que você não precisa ser diferente. Como essa história que o seu namoro não precisa ser diferente. Que o seu casamento não precisa ser diferente. Que a sua forma de vestir não precisa ser diferente. Que a tua forma de conversar não precisa ser diferente. Que história é essa de que você diz que converteu, mas nada mudou na tua vida? As vestimentas é a mesma do mundo, a conversa é a mesma do mundo, o penteado é o mesmo do mundo, as roupas é o mesmo do mundo, só muda para vir para a igreja, porque lá na rua a roupa é a mesma do mundo. Preciso terminar. Oh meu Deus, aleluia. Pérgamo era um lugar sombrio. O trono de Satanás estava lá. Ele dominava a cidade, ele dominou o sistema. Olha para mim aqui, nós estamos com o sistema dominado pelo maligno. E a igreja está exatamente onde Satanás domina. Se a gente não entender isso, meu irmão, e compreender que a gente precisa ser diferente, o que se dará da igreja de Jesus? Concluindo agora, Jesus diz a eles que estavam agindo desta maneira: arrependem-se. E eu concluo dizendo, porque se vocês não se arrependerem, assim como eu me coloquei no caminho de Balaão com a espada desembainhada, eu vou me colocar no teu caminho com uma espada de 2 fios. Está no texto, é só você ler. Arrependimento. Pastor, o senhor está me ameaçando? Não, não sou eu. Vamos ler o texto? Faça isso, não eu. Que Jesus, através desta palavra, te fale, não eu. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, não vai demorar, em breve, virei a ti, contra eles batalharei, com uma espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para todo mundo? Não. É para aqueles que estão de mão dadas
com a doutrina de Balaão, para aqueles que estão enamorados ou noivados com a doutrina dos nicolaítas. Mas para você que tem mantido a fidelidade, Deus disse: eu tenho um maná escondido para você. Para você que está se mantendo fiel, esperando no Senhor, o texto diz: eu tenho um maná escondido para você. Aleluia. E que, como se não bastasse isso, ele diz: olha, e lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome. É uma linguagem que podemos fazer analogia. Pastor, o que representa essa pedrinha branca? Naquele tempo, essa pedrinha branca era dada para um escravo que alcançou a liberdade do seu senhor. Ele recebia uma pedrinha branca dizendo: você agora é um cidadão livre. Fomos escravos, hoje somos livres. Chegou, vai lhe dar uma pedrinha branca dizendo: você está livre para ser cidadão do céu. Aleluia. Também era dada essa pedrinha branca para aqueles que participavam de Jogos Olímpicos, e quando eles venciam aquelas corridas, o organizador do evento dava uma pedrinha branca para dizer para ele assim: você venceu todas as dificuldades e chegou em primeiro lugar. Toma a sua pedrinha branca, você cumpriu a sua missão. Aleluia. Essa pedrinha branca também representa, sabe o que? Por vez, quando alguém ganhava a pedrinha branca e ele tinha um amigo muito íntimo, sabe o que ele fazia? Ele quebrava a pedrinha no meio. Ele dizia para o amigo íntimo dele: eu vou para o Pai e eu vou te dar. Continua. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Lá na cruz, o Senhor quebrou a pedrinha branca. Com uma mão ele segurou na mão de Deus, com a outra ele segurou na mão da humanidade e disse: eu vou deixar a metade da pedrinha aí. Sabe qual é a metade da pedrinha? É o Espírito Santo Consolador, que é o penhor, a garantia. Ele está dizendo: quando eu voltar, quem tiver o Espírito Santo aí, aleluia, que é a garantia, é o penhor, nós nos encontraremos, aleluia, nos ares. Tem alguém aí que está guardando o penhor? Tem alguém aí que está guardando isso aí? Aleluia. Aleluia. Maná escondido fala de delícias, de momentos de euforia, de alegria, ali no paraíso com Deus. Pedrinha branca fala de recompensa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor Espírito Santo esteja lhe dando força. Cuidado para não se misturar com as propostas do mundo, com as doutrinas com as doutrinas dos nicolaítas, com aqueles que querem se tornar rebeldes, com aqueles que querem trilhar o caminho da idolatria, com aqueles que querem se vender, com aqueles que querem conduzir a sua vida sem regras, com aqueles que querem conduzir a sua vida com nada a ver, com aquilo que não... Cuidado, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a esta igreja. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu quero te louvar, eu quero te agradecer, lhe agradecer, Senhor, pela tua presença, quero lhe agradecer pela tua palavra, quero lhe agradecer por este ensinamento, quero lhe agradecer porque o Senhor falou muito comigo nesse dia de hoje, quero lhe agradecer porque tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração este dia, eu ministrei ao coração da tua igreja aqui esta noite.
Que o teu Espírito Santo fale melhor aos corações, porque a tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a tua vida. Projeto missionário, você que não é parceiro do projeto missionário, procure o presbítero Dom Samuel, se torne parceiro deste projeto, dê o seu nome, não tem valor estipulado, mas é aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Alguns projetos, congregação para ser inaugurada, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, queridos, seja um parceiro missionário, pegue o seu carnê, dê o seu nome, qualquer valor, de 1 até 100 mil reais, em nome de Jesus. Aleluia. Rapidinho, pode. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam a palavra do pastor? Amém? Amém? Amém, irmãos? Tem parente desviado, alguém conhecido, pega o nome, endereço, para que os irmãos enviem cartas, para que assim possa convidá-los para um culto, né? Denominado culto, daqueles que estão afastados, né? Para que o Senhor venha resgatar essas vidas, essas dracmas perdidas, né? Da casa do Senhor. Levante tuas mãos em nome de Jesus. Eu sei que esta palavra é reflexiva, e assim como você está aí, eu também fiquei a tarde toda. Assim como você está assim refletindo, eu também fiquei a tarde toda preocupado com a realidade dos cristãos dos dias atuais. Estou preocupado. Esta palavra é um livro aberto para a igreja dos dias atuais. Não deixe essa palavra cair, chega na tua casa, abre, medite. Se você quiser o esboço, eu te mando. Com tudo que eu falei, está tudo escrito aqui. Eu mando para você. Sua casa não tem problema, mas eu quero que você seja alimentado. Eu quero que essas palavras não caiam. Eu quero que você entenda que o Senhor quer que você receba essa pedrinha branca. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos, não só hoje, mas para sempre. Quantos podem dizer amém? Amém? Deus abençoe.